Ele fez a revelação que abalou meu mundo inteiro. Num momento de vulnerabilidade, confessou uma verdade escondida por anos, sua atração por homens e a minha própria, que eu nunca havia admitido. O choque foi imediato, como um soco no estômago, e o castigo veio na forma de julgamentos da família e da sociedade, forçando-nos a escolher entre o amor e o medo. Mas essa verdade, por mais dolorosa, nos libertou para uma jornada de autodescoberta que mudou nossas vidas para sempre. Chamo-me Luiz, tenho 25 anos e trabalhava como representante comercial de equipamentos eletrônicos, viajando constantemente entre Lisboa e Porto. Numa terça-feira de março, regressava de uma reunião em Porto pela A1, quando parei numa área de serviço para abastecer. O combustível acabava, e eu precisava de um café para aguentar o resto da viagem. A área dos caminhões estava cheia, veículos estacionados, motoristas em grupos, trocando histórias sobre rotas e multas. Foi ali que vi Rui pela primeira vez, um caminhonista de 45 anos, encostado ao seu veículo, conversando com dois colegas. Os olhares cruzaram-se por segundos. Ele avaliou-me rapidamente e acenou com a cabeça. Retribuí, mas senti um desconforto imediato, algo que não conseguia explicar. Continuei para a cafetaria, mas ele seguiu-me. "Não és caminhonista, pois não?" perguntou com voz grave, aproximando-se enquanto eu pagava o café. "Sou representante comercial, volto de Porto. E tu?" "Rui, caminhonista, faço rotas longas de Braga ao Algarve. Curiosidade, carros como o teu param do outro lado." A conversa começou assim, casual, mas com uma intensidade que me inquietou. Ele falou da solidão na estrada, de noites passadas em cabinas, de como a profissão destruía casamentos. "Divorciei-me há 3 anos. A ex-mulher cansou-se das ausências. E tu, solteiro?" Respondi que sim, após um término recente. A vida corporativa também é solitária, reuniões vazias, metas sem fim. Ele assentiu, mas os olhos dele fixaram-se nos meus por tempo demais. Despedi-me rapidamente, alegando pressa, mas no carro, o encontro não saía da cabeça. Por que um estranho me afetava tanto? Sempre me considerei heterossexual, namorei mulheres, segui o padrão esperado. Mas algo nele despertava dúvida. Dias depois, o trabalho exigiu outra viagem a Porto. Parei na mesma área de serviço, e o caminhão dele estava lá. Entrei na cafetaria, e Rui acenou, convidando-me para sentar. "Coincidência boa. Conta mais sobre ti." Falamos por 1 hora. Ele sobre abandonar os estudos de engenharia para sustentar a família após a morte do pai. Eu sobre a pressão dos pais para uma carreira estável. "És de Lisboa, família conservadora?" "Sim, católicos devotos. Esperam que eu case, tenha filhos." Ele riu, mas com melancolia. "Eu tenho 2 filhos em Braga. A separação foi dura. Eles culpam-me pela ausência." A conversa virou pessoal. Rui confessou a solidão que o consumia, semanas sem contato humano real. "Às vezes questiono tudo. O que queremos de verdade?" Senti um arrepio. Ele olhava-me como se visse além das palavras. "Ofereço-te boleia para Coimbra na próxima. Tenho uma rota para lá." A ideia pareceu absurda. Um executivo num caminhão? Mas aceitei, impulsionado por curiosidade. Por que não? Pode ser diferente. Na semana seguinte, surgiu uma reunião em Coimbra. Liguei a Rui e combinamos o encontro. Ele apanhou-me em Lisboa cedo, o caminhão ronronando na rua. Subi para a cabina, espaço apertado mas funcional. "Bem-vindo à minha casa móvel." Partimos pela A1, trânsito fluindo. Rui dirigia com perícia, conversando sobre economia, política, surpreendentemente culto para quem vivia na estrada. "Lês jornais?" "Sim, para não enlouquecer." Partilhei frustrações do meu emprego, chefes exigentes, concorrência feroz. Ele contrapôs com a liberdade da estrada, sem horários rígidos. Mas a proximidade na cabina aumentava a tensão. As mãos dele tocavam as minhas ao explicar comandos. "Queres experimentar dirigir?"
Num troço reto, trocamos lugares. Guiei por 20 quilômetros, coração acelerado pela potência da máquina. Tens jeito, elogiou ele, mão no meu ombro. O toque durou segundos a mais, e senti calor subir. Obrigado, murmurei, voltando ao lugar. Paramos para almoçar em Aveiro. Num restaurante simples, a conversa aprofundou. Por que aceitaste vir comigo, Luiz? Não é comum. Curiosidade. Minha vida é previsível, a tua parece autêntica. Ele sorriu, mas perguntou. Já questionaste a tua sexualidade? A pergunta atingiu-me como um raio. O quê? Por que dizes isso? Percebo olhares, tensões. Relaxa, não julgo. Eu próprio questiono. Meu coração disparou. Rui confessou atração por homens, escondida por anos, após um encontro casual numa rota. Casado 20 anos, filhos, mas algo faltava. O choque paralisou-me. Nunca admitira, mas sentia o mesmo por ele. Eu... não sei. Ele tocou minha mão sobre a mesa. Não precisas decidir agora, mas há algo entre nós. A tensão explodiu. Neguei, levantei-me, alegando compromisso. Mas no caminhão, o silêncio pesava. Desculpa se forcei, disse ele. Não, é que... assusta. Continuamos para Coimbra, mas a dúvida corroía-me. Chegando, despedi-me abruptamente. Pensa nisso, pediu ele. Em Coimbra, sozinho no hotel, a crise interna agravou-se. Liguei a um amigo próximo, mas não confessei. Estás estranho, notou ele. Trabalho. Mas era mais. Atração por Rui questionava tudo. Família, carreira, identidade. Liguei a Rui à noite. Desculpa fugir. Tens razão, sinto algo. Eu sei, vamos com calma. Marcamos encontro no dia seguinte, antes da minha reunião. Encontramo-nos num parque discreto. Quero explorar isto, disse eu, voz trêmula. Ele aproximou-se e num impulso beijamos, suave, exploratório. O mundo parou. Como te sentes? Confuso, mas vivo. Mas o conflito surgiu imediato. E a família, sociedade? Enfrentamos juntos. Voltamos ao caminhão para falar mais. Ele partilhou histórias de repressão interna, medo de perder filhos. Eu admiti pressão parental para assentar. A tensão crescia. Sabíamos que isso traria consequências. Se continuarmos, pode custar caro, avisei. Vale o risco, respondeu ele. Regressei a Lisboa de comboio, mente em turbilhão. No trabalho, distraído, errei numa apresentação. O chefe notou. Foca-te, Luiz. Em casa, pais ligaram. Quando trazes uma namorada? A mentira doeu. Rui mandou mensagem. Penso em ti. Respondi. Mas o medo instalou-se. E se descobrissem? Semanas passaram com trocas secretas, chamadas noturnas, planos furtivos. Rui veio a Lisboa num fim de semana. Encontramo-nos no meu apartamento. Quero-te, sussurrou ele. Abraçamo-nos, conexão emocional profunda. Mas uma prima viu-nos num café de mãos dadas. Quem é ele? Amigo. Mas ela desconfiou. Dias depois confrontou-me. És gay? Os pais vão enlouquecer. O pânico subiu. Liguei a Rui. Alguém viu. Pode explodir. Calma, nega se precisares. Mas a negação sentia-se como traição. A tensão atingiu pico quando pais marcaram jantar familiar. Precisamos falar do teu futuro, disse a mãe. Sabia que mentia a mim mesmo. No jantar, a conversa virou para casamentos. Estás sozinho há meses, encontra alguém. Engoli em seco. Há alguém, mas é complicado. Por quê? Pressionado, quase confessei, mas calei-me. Sai dali atormentado. Rui ligou. Não aguento esconder. Vamos assumir? Tenho medo de perder tudo. A discussão aqueceu. Ele insistia em honestidade, eu em cautela. Se não lutares, perdemos nós. A noite acabou em silêncio. Acordei com mensagem dele. Pensa no que queres de verdade. O conflito interno rasgava-me. Amor versus medo. Decidi confrontar. Liguei aos pais. Preciso contar algo. Mas antes, uma crise maior. A prima contou a eles. A mãe ligou chorando. É verdade, isso destrói a família. O choque paralisou-me.
Sim, mas é quem sou. O pai gritou. Não aceitamos. Sai de casa se continuares. Cortei laços temporariamente, coração partido. Rui enfrentava o mesmo. Filhos em Braga recusaram falar-lhe. Traíste-nos, disse o mais velho. A pressão societal agravou. No trabalho, rumores espalharam-se após um colega ver mensagens. Cuidado, Luiz, isso afeta promoções. Isolado, questionei tudo. Rui sugeriu pausar. Se dói tanto, talvez paremos. A ideia aterrorizou-me. Não, lutamos. Num fim de semana, fugimos para uma praia no Algarve, isolados. Ali, reafirmamos. Escolho-te, apesar do custo. Mas o conflito não parava. Família ameaçou deserdar. Amigos viraram costas. A tensão culminava numa escolha final. Assumir ou negar. Escolhi assumir, mas o caminho seria doloroso. Ele confessou a atração que eu negava, mas que ardia dentro de mim como uma chama incontrolável. Num parque em Coimbra, o beijo selou o segredo. Uma verdade chocante que me forçava a questionar anos de mentiras para mim mesmo. O castigo viria depois, mas naquele momento, a revelação libertou um desejo reprimido, abrindo portas para uma conexão que prometia mudar tudo ou destruir. Após o beijo, regressamos ao caminhão. Rui dirigia em silêncio, mas a tensão elétrica preenchia o ar. Não te arrependes? Perguntou ele, olhos na estrada. Não, mas assusta. Nunca senti isto por um homem. Ele assentiu. Eu também lutei anos. Começou com um encontro casual em Faro há 5 anos. Mudou-me. Partilhou detalhes. Um colega camionista, conversas noturnas, uma noite que o fez duvidar da vida heterossexual. Casado, filhos, tudo parecia perfeito, mas faltava algo. Eu confessei namoros falhados com mulheres, sempre sentindo vazio. Achava que era estresse do trabalho. A conversa fluiu horas, parando só para abastecer em Leiria. Ali, num banco ao ar livre, ele tocou minha perna. Quero mais disto. Aceitei, e um segundo beijo veio, mais urgente. Mas o telefone tocou. Chefe cobrando relatório. Volto amanhã, disse eu. Rui ofereceu boleia de volta. Aceito, mas discreto. No dia seguinte partimos para Lisboa. A cabina tornava-se nosso refúgio. Rimos de anedotas da estrada, ele ensinando truques de direção. Tenta novamente. Guiei num troço vazio, mãos dele guiando as minhas. O toque provocava arrepios, aprofundando a atração. Paramos em Santarém para comer. Planeamos fins de semana, sugeri. Sim, venho a Lisboa sempre que puder. Ele falou dos filhos. Eles não sabem. Medo de os perder. Eu dos pais. Catolicismo rígido, condenariam. Mas ignoramos riscos, focando no agora. Chegando a Lisboa, despedida prolongada no meu carro. Liga-me, pediu. Em casa, mensagens trocadas. Saudades já. O aprofundamento veio rápido. Chamadas diárias, partilhas íntimas. Ele contou de noites solitárias, eu de pressões corporativas. Tu dás-me força, disse ele. Semanas depois, Rui veio a Lisboa num sábado. Encontramo-nos num café discreto. Quero conhecer o teu mundo. Caminhamos por ruas movimentadas, mãos roçando. No meu apartamento, conversamos sobre futuros. Imagina-nos juntos a sério? Sim, mas como? Tu na estrada, eu em reuniões. Ele propôs. Acompanho-te em viagens quando puder. Aceitei, e a noite virou confissões. Ele admitiu bissexualidade reprimida, eu atração emergente. Abraçamo-nos, conexão emocional crescendo. Mas um vizinho bateu à porta. Barulho alto? Neguei, mas o pânico subiu. E se vissem? No domingo, fomos a um parque. Ali, planeamos. Encontros secretos por agora. Mas a tensão crescia. Amigos meus perguntavam por namorada nova. Menti, odiando-me. Rui ligou à noite. Não aguento mentiras eternas. Eu também não, mas risco alto. Meses passaram com rotinas furtivas. Ele em Lisboa quinzenalmente, eu juntando-me a rotas curtas. Numa viagem a Braga, visitei os filhos dele, como amigo. Pai está mais feliz,
notou o mais novo. Rui sorriu, mas sussurrou. Eles desconfiam. A proximidade intensificava. Toques roubados na cabina, conversas sobre sonhos partilhados. Quero estabilidade contigo, disse eu. Ele assentiu, mas alertou. Família complica. Num fim de semana em Porto, aprofundamos. Falamos de medos profundos, ele de rejeição passada, eu de identidade negada. Aceito-te como és, prometeu. Mas o conflito surgiu. Uma mensagem da ex-mulher dele. Quem é o Luiz? Filho viu fotos. Negou, mas a dúvida instalou-se. Ela pode contar aos pais meus. A tensão subia, forçando decisões prematuras. Regressei ao trabalho distraído. Errei num contrato importante. Chefe avisou. Foca-te ou perdes promoção. Em casa, pais insistiram em jantar familiar. Traz alguém especial. Menti novamente. Culpa corroendo. Rui propôs encontro em Algarve para relaxar. Aceitei, fugindo da pressão. Lá, numa praia isolada, reafirmamos laços. Somos reais. Mas telefonema interrompeu. Prima minha ligou. Vi-te com um homem em Lisboa. É o quê? Neguei, mas ela insistiu. Conto aos pais se não explicares. O pânico explodiu. Liguei a Rui. Descobriram. Crise vem. Ele acalmou. Enfrentamos. Mas a profundidade das relações trazia conflitos. Amor versus segredo, desejo versus medo. A tensão atingia novo pico, preparando o terreno para o inevitável confronto. A traição veio da família, como um punhal nas costas. Minha prima espalhou o segredo, e os pais confrontaram-me com fúria, exigindo negação ou exílio. O choque paralisou-me, revelando a verdade cruel da sociedade. Um castigo por amar quem não devíamos. Mas essa crise forçou-nos a escolher. Render-nos ao julgamento ou lutar, mesmo que custasse tudo o que conhecíamos. Após a chamada da prima, corri para casa. Pais esperavam, rostos tensos. É verdade? És assim? Perguntou a mãe, voz trêmula. Sim, sinto algo por Rui. O pai explodiu. Vergonha. Católicos não aceitam isso. Sai de casa. Chorei, defendendo. É amor, não escolha. Mas recusaram, ameaçando cortar apoio financeiro. Pensa nos netos que nunca terás. Saí dali destroçado, ligando a Rui. Aconteceu. Família rejeita. Ele veio imediatamente a Lisboa, apesar de rota. Calma, passo o mesmo. Seus filhos souberam via ex-mulher. Traíste a mãe, acusou o mais velho, cortando contato. Rui chorou ao telefone. Perdi-os por nós. A crise aprofundava. No trabalho, rumores circularam. Colega sussurrou. Cuidado, chefe é conservador. Perdi uma reunião, mente noutro lugar. Dias depois, pais ligaram. Volta se acabares isso. Neguei, mas dúvida instalou-se. Rui sugeriu pausar. Se dói tanto, talvez parem. Não, traição seria desistir. Mas discussões aqueceram. Ele culpava minha hesitação, eu o segredo dele. Assumes ou não? Pressionei. Ele hesitou. Medo de perder emprego na estrada. A tensão subia com olhares públicos. Num café, um estranho murmurou. Paneleiros. Fugimos, mas o medo crescia. Prima espalhou mais. Amigos meus viraram costas. Não quero envolver-me, disse um. Isolado, questionei identidade. Sou mesmo assim? Rui acalmou, mas crise piorou quando ex-mulher ameaçou custódia. Provo instabilidade. Ele viajou para Braga confrontá-la, deixando-me sozinho. No trabalho, chefe chamou. Desempenho caiu. Problemas pessoais? Menti, mas promoções congelaram. Pais visitaram. Rezamos por ti, mas para. Recusei, cortando laços. Rui regressou derrotado. Filhos não falam. Abraçamo-nos, mas traição interna veio. Duvidei do amor. Vale o custo? Ele ofendeu-se. Se duvidas, acaba. Brigamos feio, ele saindo zangado. Sozinho, crise atingiu pico. Tentativa de reconciliação com família falhou. Escolhe, nós ou ele. Escolhi ele, mas solidão consumia. Rui ligou. Desculpa, lutamos. Sim, mas como?
Pressão societal agravava. Notícias de homofobia em Portugal recordavam riscos. Um amigo alertou: cuidado no trabalho. A crise forçava rompimento ou união. Tensão insuportável. Semanas de silêncio familiar. Mãe mandou mensagem: volta ao normal. Ignorei, mas culpa roía. Rui enfrentou colegas camionistas. Alguns apoiaram, outros gozaram. Perdi fretes por rumores. Juntos, planeamos resistência, mas traição veio de dentro. Admiti flerte passado com mulher, por dúvida. Rui magoou-se. Traição emocional. Discutimos horas, quase separando. Confia ou não. Reconciliei, mas crise persistia. Pais processaram deserdamento simbólico. Não herdas nada. Dor imensa. No auge, Rui propôs. Mudamos para longe? Mas raízes prendiam. A tensão culminava em escolha drástica, conflitos rasgando laços. O rompimento veio num grito. Rui exigiu compromisso total ao fim, forçando-me a escolher entre o amor e o medo paralisante da rejeição familiar. O choque da ultimato abalou-nos, revelando verdades brutais, um castigo por hesitações que quase nos destruiu. Mas nessa luta final, emergiu a força para batalhar, rompendo com o passado, num ato de coragem que definiria nosso futuro. Após a briga, silêncio durou dias. Rui ligou. Não aguento mais meias medidas. Assumes tudo ou acabamos. Coração acelerado, respondi. Encontro-te em Coimbra. Falamos. Viajei de comboio, mente em turbilhão. Ele esperava num parque tenso. Escolhe. Lutamos juntos ou livres? Lutamos, afirmei. Mas ele pressionou. Confronta a família agora. Aceitei o desafio. Liguei aos pais na hora. Amo Rui. Aceitem ou percam-me. Mãe chorou. Não podemos. Pai cortou. Adeus. O rompimento doeu como facada, mas libertou. Rui abraçou-me. Corajoso. Mas luta continuou. Filhos dele recusaram reunião. Vem sozinho, exigiu o mais velho. Regressamos a Lisboa unidos, mas conflitos externos atacaram. No trabalho, chefe descobriu via rumores. Isso afeta a equipa. Demite-te ou melhora. Lutei por promoção, provando valor em reunião crucial. Ganhei, mas a custo de noites insones. Rui enfrentou ex-mulher em tribunal informal. Não uses filhos contra mim. Ganhou visitas, mas tensão subiu com ameaças dela. Denuncio-vos. Ignoramos, focando em nós. Num fim de semana algarvio, culminação veio. Planeamos assumir publicamente. Post no Facebook, sugeri. Ele hesitou. Perco clientes. Discutimos. Coragem ou covardia? Ele cedeu postando foto nossa. Reações mistas. Apoios de amigos. Rejeições de familiares. Prima atacou online. Vergonha familiar. Bloqueei, mas dor persistia. A batalha interna intensificou. Duvidei identidade novamente. Sou forte o suficiente? Rui motivou. Juntos sim. Mas rompimento com o passado veio quando pais visitaram inesperadamente. Aceitamos se acabares. Recusei. Não mudo por vós. Saíram furiosos, cortando contato definitivo. Lágrimas rolaram, mas Rui consolou. Nova família somos nós. No trabalho, colega homofóbico confrontou. Não trabalhas aqui. Denunciei ao RH, ganhando apoio. Ele foi advertido. Vitória pequena, mas empoderadora. Rui perdeu frete importante. Cliente conservador soube. Brigamos. Culpa tua por postar. Não, culpa da sociedade. Reconciliamos após horas, fortalecendo o laço. Culminação atingiu pico numa reunião com filhos dele em Braga. Aceitem ou percam, pai. Mais velho recusou. Vai embora. Mais novo hesitou, mas abraçou. Rompimento parcial, mas esperança surgiu. Regressamos exaustos, mas unidos. Vencemos a luta inicial, disse Rui. Escolha feita. Amor sobre medo, rompendo com tóxicos. A tensão resolvia em determinação, preparando a aceitação futura. A justiça veio devagar, como uma aurora após tempestade. Família reconectou-se, admitindo erros, e sociedade, aos poucos, aceitou nossa verdade. O choque inicial
transformou-se em esperança, revelando que o verdadeiro castigo é viver na mentira, mas a aceitação própria liberta, provando que amor autêntico vence julgamentos, oferecendo lição de coragem para todos. 2 anos após o primeiro encontro, casamo-nos em Lisboa, cerimônia simples com amigos leais. Pais meus assistiram, relutantes no início. Rezamos, mas vemos felicidade, admitiu mãe. Reconciliação veio após meses de silêncio. Liguei, convidando diálogo. Errei ao julgar, disse pai. Aceitaram gradualmente, visitando-nos. Filhos de Rui reconectaram. Mais velho pediu perdão após ver nossa estabilidade. Pai merece ser feliz. Ex-mulher cedeu, permitindo visitas regulares. Justiça interna surgiu. Aceitei bissexualidade plenamente, sem vergonha. Rui equilibrou estrada com base em Lisboa, gerindo frota pequena, fretes locais, menos ausências. No trabalho, promoção veio. Provei resiliência, inspirando colegas. Tua história motiva, disse chefe. Sociedade mudou aos poucos. Participamos em eventos LGBT em Portugal, compartilhando jornada. Amigos perdidos voltaram. Outros novos surgiram. Esperança cresceu em rotina partilhada. Viagens juntos. Planos de adoção. Futuro nosso, prometeu Rui. Moral clara. Autenticidade traz justiça, mesmo com perdas. Aceitação própria derrota medo, e amor genuíno constrói pontes. Se lutas com segredos, sabe. Verdade liberta, esperança espera. Nossa vitória prova que coragem transforma dor em força, inspirando outros a abraçar identidade sem medo,